Educadores comprometidos com a formação das crianças, às vezes acabam tendo, vai ficando comum, como que uma anestesia psíquica, e acabam deixando para lá. Muito bem. Juliana, eu vou agora passar a bola para você. O que uma criança que está sofrendo bullying, se a criança, nosso assessor está aí do outro lado assistindo um adolescente, né, e está sofrendo bullying, que mensagem você deixaria para essa criança, para esse adolescente? Eu acho que o mais importante é a criança perceber que ela não tem culpa de nada, né? Eu acho que se você está sofrendo uma agressão, você tem que ter muita consciência de que você não fez algo para merecer isso. Porque eu acho que a grande questão principal é que quem acaba sendo agredido se sente culpado por essa situação e muitas vezes tem vergonha de perguntar, de comunicar aos pais, comunicar a um professor. Eu falo um inspetor de intervalo, nos intervalos não tem o professor, mas tem os inspetores que também estão por perto. Diretora da escola. Eu acho que a criança que sofre essa situação, ela não pode ter vergonha de ter sofrido algo, né? Porque eu acho que assim, o silêncio vitimiza muito, e o fato dela poder falar, dela poder gritar, né? Gritar no sentido simbólico, de falar assim, eu tô sofrendo, né? Eu falo assim, e também se preservar, porque eu acho que assim, a ingenuidade muitas vezes de um adolescente, de uma criança, de às vezes colocar um vídeo dele mesmo na internet. Tem um vídeo que eu acompanhei que ficou muito popular na internet, do Star Wars Kids, né, que foi um menino que, de uma maneira muito ingênua, gravou um vídeo dele fazendo uma brincadeira com Guerra nas Estrelas, de uma espada, dele brincando com a espada. E ele fez essa brincadeira com ele mesmo de filmar, e alguns colegas do colégio pegaram esse vídeo e colocaram na internet. O que acontece quando uma parte sua para na internet? Ela perde, né? Você se desapropria da sua imagem e substituíram com sons, imagem. Pra gente que assiste o vídeo, a gente não percebe, porque a gente pensa assim, uma criança que gravou um vídeo, pode muitas vezes ver humor, né, nessa questão. E aí essa criança que teve o acesso de 2 milhões de pessoas no mundo que viram o vídeo dela, é extremamente agressivo. Para esse menino, ele teve um caso sério de depressão, é muito interessante que ele possa perceber, né, que ele não tem culpa porque o outro pegou o vídeo dele. Né? Ele fez aquilo no momento dele, numa situação onde ele nunca imaginou que existia um risco. Né? Então, assim, ele não pode se ver preso na situação e não comentar, porque vamos pensar o sofrimento dessa criança de ver que a cada dia que passa, mais pessoas estão acessando e vendo, e ele continua refém dessa situação. Ele não pode lutar contra. Ele não tem apoio dos pais, apoio da família, apoio da professora. Quer dizer, ele precisa, a criança ou adolescente que está nos assistindo e que está sofrendo bullying, precisa gritar. Muitas vezes falar, eu estou sofrendo, para. E contar para pessoas. Silene, o que você diria? O que a criança ou adolescente que está sofrendo bullying tem que fazer? Primeiro é não ter medo. Ele não pode ter medo, ele não pode se deixar sequestrar. Então ele precisa sim comunicar aos pais, ou alguém da família, a tio, ou na escola, não ter medo de chegar na coordenação da escola e falar, olha, está acontecendo isso e isso, fulano está fazendo isso comigo. Porque tem adultos que vão tomar providências e vão solucionar da melhor maneira possível. Mas o primeiro ponto é não ter medo. Ele não pode ter medo disso, porque quanto mais medo ele tiver... Ele não pode se acuar. Se acuar, porque quanto mais medo ele tem, mais ele se acua e mais o outro se torna abusador. Quer dizer, Silene e Juliana, a conclusão que nós estamos chegando é assim, se eu estou sofrendo bullying, né, e o bullying não é uma brincadeira que aconteceu um dia, pontualmente, etc. Tal, mas é algo sistemático, isso, que vem acontecendo, repetitivo, e que vai produzindo um sentimento em mim de humilhação. Isso. Se eu estou sofrendo isso, eu criança, eu adolescente estou sofrendo isso,
não adianta eu ficar em silêncio. Não adianta eu achar que vai passar. Ah, eu vou suportar isso, mas isso vai passar, vai parar. Não adianta essa postura, que a coisa vai só sofrer uma ampliação. Eu preciso me posicionar contra esse tipo de agressão. É isso? Isso mesmo. Muito bem. Eu gostaria agora de refletir um pouquinho também com vocês, como a Silene falou da escola, que ela procurou quebrar aquela anestesia que estava acontecendo, né? Como os educadores podem impedir o bullying? Silene? Eu sou professora, eu estou lá na escola e eu estou vendo que está acontecendo um bullying. Como eu devo trabalhar essa situação no ambiente escolar? Ficando atento com apelidos. Apelidos já é uma forma de bullying. Então, a partir do momento que entre crianças já pequenas começam certos apelidos, a professora entra interferindo, falando que não se deve colocar apelidos, cortando a situação já no início. Então, assim, é sempre prestando muita atenção nas brincadeiras entre crianças. Então, apelidos que venham, risadinhas, brincadeirinhas, a professora tem que estar atenta e não levar isso com uma simplicidade, mas sim já conversando com as crianças, ensinando as crianças a se colocarem no lugar do outro. E se eu tenho uma criança que pratica muito bullying lá na escola, né, que pratica bullying, não precisa ser muito, pratica bullying na escola, pensando até naquele perfil que a Juliana hoje falou aqui, talvez uma criança que até já sofreu bullying, etc. Tal. Seria importante eu chamar os pais, a família. Com certeza. O primeiro momento é conversar com a criança, porque muitas vezes até a criança ela tem toda essa atitude, mas quando ela é chamada pela direção, pela coordenação e é se conversada, essa criança simplesmente para. Mas caso ela não pare, realmente tem que se chamar os pais responsáveis, e esses pais precisam saber o que essa criança está fazendo, né? E os pais precisam ser orientados realmente a levar essa criança a um tratamento. Inclusive, assim, muitas vezes, o próprio ambiente familiar, a cultura familiar, ela acha isso normal, né? Ele aprendeu, vivendo naquele ambiente sociocultural, ele foi aprendendo, né? Ele foi construindo referências internas dentro dele, de que isso é alguma coisa natural, normal, tal, e que é possível ser feito. Então, caberá à escola um trabalho, muitas vezes não só com a criança que está praticando bullying, mas caberá à escola um trabalho com a própria família, no sentido de sensibilizar essa família para ver as consequências tão desagradáveis no desenvolvimento dos relacionamentos sociais quando um filho pratica bullying. Porque claro que uma criança, ou claro que um jovem adolescente, mais tarde na vida adulta, que tem esse tipo de prática, nós sabemos que essa pessoa ela vai ter as portas fechadas provavelmente no trabalho, na vida profissional, vai ter dificuldade no relacionamento social, porque as pessoas que têm uma valorização por si mesmas vão começar a dizer, não, espera um pouco, eu não quero conviver com essa pessoa é desagradável. Se torna né? o inadequado, o inconveniente. Etc. Tal. Então, o espaço de vida dessa pessoa, ele começa a ser limitado, reduzido, né? E ela pode perder ótimas oportunidades na sua vida. Interessante, às vezes eu fico refletindo como existem pessoas que não sabem se aproximar de outras pessoas de uma forma positiva, né?